Eu passo agora a palavra ao Matheus Costa Ribeiro, fundador da startup Talismã Inteligência Artificial. Matheus, por favor, 10 minutos. Senador Marcos Pontes, boa tarde. Eu, como eleitor residente de São Paulo, para mim é um orgulho ver a liderança de Vossa Excelência nesse projeto, representando o Estado de São Paulo. E obrigado pelo convite de estar presente hoje e poder compartilhar um pouco sobre a minha experiência na Talismã e como é construir uma empresa de inteligência artificial no Brasil. Um membro da Marinha Americana disse certa vez que ninguém nunca reclamou de um discurso por ele ter sido curto demais. Então eu vou ser breve. E eu separei a minha fala em 3 pedaços. A primeira, quem sou eu? A segunda, como o projeto de lei no formato atual vai prejudicar startups brasileiras de inteligência artificial. E em terceiro lugar, eu trouxe algumas sugestões específicas de como ele poderia evoluir. Primeira parte, quem sou eu? Eu fiz Direito na Universidade de Brasília, a 3 quilômetros do prédio do Congresso Nacional onde nós estamos. E aos 18 anos fui o advogado mais jovem do Brasil. Ainda naquela oportunidade eu fui a pessoa mais jovem também a ganhar uma ação no Supremo Tribunal Federal. E na sequência fui fazer o meu mestrado na Harvard Law School, ainda na área do direito. E nesse momento, senador, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de fazer o New York Bar, que é a prova da OAB americana, e de começar a advogar no Milbank, que é um escritório de advocacia conhecido de Nova York. Em outras palavras, naquele momento, o sonho americano que tanto falam, o American Dream, ele estava aberto para mim, inclusive com visto e possibilidade de trabalhar fora. Mas a minha reação, nesse momento, foi, na verdade, apostar no sonho brasileiro. Em outras palavras, depois de ter feito mestrado em Direito em Harvard, como a pessoa mais jovem, e ter sido reconhecido pelo Wall Street Journal como a pessoa mais jovem também a passar no bar de Nova York, entre todos os americanos, eu aprendi que o Brasil não deixa a desejar para nenhum país. E que nós temos aqui talentos capazes de disputar com talento americano, chinês, etc. Agora, a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que, nos Estados Unidos, no momento de dificuldade, as pessoas que estudaram nas melhores universidades, as pessoas mais capazes, enfrentaram a tributação britânica, a escravidão, e em vez de pegar as malas e ir para um país mais desenvolvido, que foi a decisão que eu tomei. Eu, então, voltei para o Brasil e fundei, junto com alguns sócios da área de engenharia, a startup Talismã. E a gente tem entre os nossos investidores o presidente global do Google, o John Hennessy, também o ACO da Thomson Reuters, o Tom Gloser. E eu estou aqui para compartilhar um pouco de como o projeto de lei pode impactar e prejudicar startups brasileiras. E eu começo então a segunda parte da minha fala. Como startups brasileiras serão prejudicadas pelo PL 2338. Hoje, senador, uma startup de inteligência artificial, ela faz uso de modelos proprietários construídos dentro de casa e modelos públicos, tipicamente construídos pelas Big Techs, pela Anthropic, pela Meta, pela OpenAI e pelo Google. E o que esse projeto de lei, em outras palavras, as startups brasileiras, elas passam e consomem esses modelos de inteligência artificial como se fosse um posto de gasolina. E eles são fundamentais para que uma startup brasileira como nós, para que a gente consiga desburocratizar o Brasil, ler documentos com inteligência artificial, acelerar crédito, que são os produtos que nós oferecemos. E o que o projeto de lei faz traz 2 grandes problemas. Número 1, a imposição de que modelos de inteligência artificial de alto risco passem por uma espécie de censura prévia, em que esse modelo precisa ser construído e desenhado de uma determinada maneira. E o projeto, ao mesmo tempo, cria uma ameaça de 50 milhões de reais, ou 2% do faturamento da empresa, o que for maior, que é uma espécie de espada de Damocles, ou seja, a lei ela é abstrata, ela é ambígua, ela é principiológica, mas, se descumprida, tem uma espada pronta para cortar a sua cabeça. Eu acho que, por esses motivos, o Brasil precisa ir em outra direção. Hoje, a cada 10 startups que surgem no mundo, 4 são de inteligência artificial. Eu acho que a manchete que o PL traz é: não venha abrir a sua empresa no Brasil. Isso por 3 motivos. O primeiro deles é porque o acesso aos melhores modelos será dificultado. Isso já aconteceu antes. Em agosto do ano passado, o Google lançou o modelo Gemini,
que foi lançado no Brasil 6 meses depois de ter sido lançado nos Estados Unidos. E a principal competidora da Talisman é a Harvey, uma empresa americana, muito bem financiada, com ex-funcionários do Google, da Meta, que oferece seu serviço para empresas brasileiras sem nunca ter pagado imposto no Brasil, sem contratar ninguém no Brasil e com talentos que não passarão pela regulação que está sendo aprovada aqui. O mercado globalizado, o mercado de IA é globalizado. E o projeto nada mais faz do que cria barreiras que serão aplicadas só para a inovação brasileira. A minha sensação, senador, é de que o meu país não admira a minha escolha de ter apostado no sonho brasileiro e de ter feito e começado a empresa no Brasil, que é o que nós vamos continuar fazendo. O segundo grande motivo que pode prejudicar as startups brasileiras é a capacidade de contratar talento global. 92% dos donos de startups dizem, com unanimidade, a principal dificuldade é contratar talento. E hoje o Brasil tem um déficit de engenharia, de software, de 530 mil engenheiros. Portanto, a gente tem feito um trabalho hercúleo na direção de trazer talento de ponta. E nós trouxemos, por exemplo, um engenheiro de ponta da Scale AI, que é uma empresa do Vale do Silício de inteligência artificial. Trouxemos um engenheiro de uma empresa canadense, todos brasileiros. Nós estamos repatriando as pessoas. E esse projeto vai nos prejudicar a realizar esse movimento. Por quê? Porque ele cria uma dificuldade de um engenheiro agora ter que dedicar no mínimo 30% do tempo dele para explicar o que está sendo feito, independentemente do tipo de modelo que está sendo aprovado. Eu acho que o terceiro ponto que prejudica as startups locais é que o PL está na contramão do que os principais países líderes nessa área decidiram executar. Hoje, no site de imigração do governo americano, existe uma manchete: traga o seu talento de inteligência artificial para os Estados Unidos. Eles criaram um visto O1, com toda a razão, inteligente da parte deles, para acelerar a atração de talentos de inteligência artificial, por exemplo, vindos do Brasil. A China fez o mesmo, investiu $1 bilhão na Minimax, que é a versão chinesa da OpenAI. Enquanto isso, nenhuma sinalização foi feita pelo governo brasileiro. Em paralelo, um exemplo paradigmático disso é a Hyperplane, uma empresa genial, fundada por 3 brasileiros no Vale do Silício, que pegaram as malas, foram para lá, atendem de lá empresas brasileiras. E esse movimento vai acontecer cada vez mais se nós impusermos de maneira prematura uma regulação que só existe no Brasil, que não foi espelhada nos países que lideram o desenvolvimento de inteligência artificial, a exemplo dos Estados Unidos, e que, portanto, vai prejudicar o nosso foguete antes mesmo dele sair da atmosfera, para usar uma analogia com a sua profissão, senador. Eu acho que eu queria concluir, conectando com a terceira e última parte da minha fala, apontando de maneira específica como que esse tema deveria ser tratado. Eu acredito que a melhor abordagem, ela já existe. Se uma empresa coloca e comercializa um modelo que vai causar prejuízo, o Código Civil obriga essa empresa a reparar os danos que forem causados. Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, se essa empresa for direct to consumer, se ela vender um produto diretamente para os consumidores, essa empresa, inclusive, vai ter o ônus da prova invertido, ela vai ser obrigada a indenizar. Existe, em outras palavras, um marco regulatório. Da mesma forma que existe regulação para pornografia infantil em meios digitais, da mesma forma que existe regulação de notícias falsas, ou seja, quem usa um computador do jeito errado é punido. Não por isso existe uma regulação sobre como pesquisadores podem pesquisar ou pensar em como um computador, qual vai ser a próxima geração de computadores e como ela será construída. E, portanto, para ser mais específico, eu acredito que o artigo 12, ele cria uma posição humilhante para os desenvolvedores brasileiros na medida em que eles precisam fazer uma avaliação prévia de modelos independentemente do risco. Então, se você faz um modelo que compara e separa gatos e cachorros, esse modelo vai passar por esse tipo de avaliação prévia. Isso não faz sentido, isso é um modelo inofensivo. Da mesma forma, o artigo 15 abre a porta para o Sistema Nacional de Regulação, o CIA, de Inteligência Artificial, categorizar qualquer modelo como modelo de alto risco, porque basta que eles atinjam um alto número de pessoas para que ele se encaixe nessa categoria. E aí, então, passe a ser obrigado a cumprir uma série de regras que só grandes empresas conseguem cumprir. Uma startup não consegue cumprir. Em outras palavras, além de ser ambíguo e abrir a porta para o regulador abusar de um poder que está sendo conferido pelo Poder Legislativo, da mesma maneira,
o projeto de lei não protege 15 os menores, segundos. não protege a competição, na verdade protege os grandes. Para concluir, eu acredito que o melhor lugar para a regulação da inteligência artificial seja o tempo, a paciência. O ChatGPT foi lançado há menos de 2 anos. Não existe amadurecimento para o tema e eu acredito que há um risco grande das startups serem prejudicadas e não apoiadas, como é a intenção do Senado brasileiro. Muito obrigado. Primeiro, parabéns, né? Parabéns pela carreira, parabéns pela brilhante apresentação. Achei extremamente precisa, no ponto. Concordo em número, gênero, grau, eu falo 100%. Né? Isso é uma coisa que eu tenho batido na tecla aqui, muitas vezes, que todo mundo que está aqui, pelo menos já deve ter me ouvido falar um pouco sobre esses temas. Aliás, eu também eu recebi algumas críticas, assim, falando assim, poxa, você está chamando só as empresas grandes para falar? Não, claro que não. Está aqui, representação de startup. É importante, a gente está abrindo para todo mundo, né? E devem ter me acompanhado muito tempo lá como ministro, trabalhando, inclusive em programas que deram muito resultado no Brasil, como o IA2, Inovação Aberta e Inteligência Artificial, financiado pela FINEP, na minha gestão, porque eu acredito que a solução de grande parte dos problemas que a gente tem está nas startups, na movimentação rápida das startups. A gente tem o marco legal das startups, aí a gente está trabalhando também para facilitar, alinhar com a lei do bem também. Ou seja, a gente precisa ir nessa direção de favorecer as nossas empresas, especialmente as empresas pequenas, que elas têm muito mais agilidade, um potencial muito grande de desenvolver muita coisa no Brasil. E eu acho que esse tipo de legislação, quando ela é feita baseada no medo, como a gente viu originalmente, eu falei aqui algumas vezes sobre isso, atrapalha muito o desenvolvimento, atrapalha demais, porque antes de você ver qualquer tipo de resultado, você já freia tudo. Eu trabalhei, como eu falei no começo, 30 anos com investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Você quer saber a maneira mais óbvia e mais ineficiente de você terminar com os acidentes? Para os voos. Põe o avião no hangar, ninguém mais voa, certo? Resultado, zero de resultado prático operacional. A gente precisa aprender a trabalhar com risco, a gente precisa aprender a medir isso aí de forma pragmática para não deixar interpretações incorretas e não deixar ficar a insegurança jurídica, o que atrapalha o desenvolvimento. As pessoas vão desenvolver lá fora, né? Aquelas que vêm, eu agradeço muito, né, por essa coisa. Eu também trago isso aí dentro de mim, depois de tanto tempo trabalhando fora do Brasil, vir para cá para trabalhar aqui no Brasil, para ajudar o nosso país, e para isso a gente precisa ajudar essas pessoas que querem desenvolver no Brasil. Então é extremamente importante, muitos pontos que você falou. É bom lembrar que todas essas gravações, tudo que é falado aqui, todas as apresentações ficam gravadas, ficam no portal. Então, para aqueles que estão nos acompanhando, né, passem, compartilhem essas informações para que isso seja registrado e compartilhado. Né, que tudo que é audiência pública, né, com essa finalidade. Então, parabéns pela apresentação, parabéns pelos pontos que você trouxe, que são extremamente preocupantes mesmo. Já levantei várias vezes aqui, você ter pré-determinado, vamos chamar assim, o que é alto risco, o que é isso não funciona, na minha opinião, não funciona. Você precisa ter isso aí sendo feito de uma forma dinâmica, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, feito pelos devidos setores, para não ter conflito, ou para reduzir os conflitos, pelo menos, né, e que exista mais objetividade em determinar. Eu vou fazer uma inteligência artificial, vou desenvolver uma inteligência artificial, eu me classifico aqui. Você pode até fazer uma auditoria depois para saber se aquilo é realmente lá. Mas eu me classifico aqui, eu tenho como demonstrar aquilo lá. Agora, ficar à mercê de interpretações, isso não é bom, de jeito nenhum. Então, parabéns por trazer esses pontos. É exatamente essa a ideia de se ter uma audiência pública, né, trazendo os diversos setores aqui.